Entrevista com a Denise Rochael, autora do livro Meus Primeiros Traços, da coleção IAB de Pré-Escola. Denise, de onde saíram as ideias para o livro de arte Meus Primeiros Traços? A minha formação em Belas Artes, e eu sou autora e ilustradora de livros infanto-juvenis e educadora de artes também. Então é como se o pacote estivesse pronto para fazer o livro. É parte da vida. É parte da vida. E esse título, Meus Primeiros Traços, de onde vem esse título? É uma coisa até meio direta mesmo, porque são as primeiras tentativas de desenho, a ideia do projeto é exatamente isso, é iniciar os meninos de 4, 5 anos de idade no aprendizado da arte, então são as primeiras tentativas de formar o trabalho, o desenho, os meus primeiros traços, é isso exatamente. Como você escolheu os conteúdos do livro? Inicialmente foi pensado no esqueleto do projeto, então os conteúdos vieram a partir daí. Eu pensei no projeto da forma, eu dividi a arte em 3 etapas, de uma forma essencial assim, na ideia do que é arte, para que isso orientasse bastante o professor e o aluno, fosse facilitador para eles a compreensão disso. Então, a ideia inicial, o que foi? Ponto, a linha e o plano, né? E a partir daí foram criadas as atividades e o conteúdo de todo o projeto, de todo o livro. Por que ponto, linha e plano? Ponto é o começo de tudo, né? O ponto é o começo da ideia, é o começo da criação, é o começo de tudo. A linha é a parte bidimensional, a linha aberta, é o desenho, é o movimento do ponto, né? Então é uma coisa bem essencial nessa compreensão da forma, da criação da forma. E o plano dá volume para isso, dá sustentação para isso, a linha fechada, criando forma. Então a criança vai aprender a trabalhar essa forma fechada, com cor, com contraforma, e isso tudo é indicado no livro de uma forma muito objetiva e orientadora. Bom, a estrutura então claramente sai daí. E como é que saem as atividades? Onde é que entra a sua criação, né? Tem uma área sobre ponta, uma área sobre linha, como é que vão saindo as atividades? Eu quis que esse livro inicialmente fosse atraente para a criança, que essa criança sentisse vontade de fazer as atividades, que as atividades fossem um brinquedo, como um brinquedo. Na verdade, eu desenhei minha vida inteira, desde criança, acho que desenhar era meu brinquedo, isso é uma ideia que fica muito clara para mim. Então eu queria que a criança aprendesse a noção de representação, o ponto de uma forma bem que encorajasse a ele a fazer esse trabalho. Então as atividades do ponto, que são trabalhar com a ponta do dedo, o menino vai molhar a tinta na ponta do dedo, a partir dali ele coloca aquele pontinho, naquele pontinho ele pode fazer uma formiguinha, uma aranha, um peixinho. Então o menino ainda não sabe, a criança ainda não sabe representar em desenho. Então existem caminhos que a professora vai acompanhar no livro, e isso também para ela vai ser orientador, porque vão facilitar a representação desse menino. O ponto, ele vai brincar formando bichinhos com a ponta do dedo, ele pode criar situações de composição, pintando, fazendo formas com pontinhos. Depois a linha eu venho também trazendo atividades bem fáceis para a compreensão do menino e também que encoraje ele a criar trabalhos, né? E faço uma iniciação de artistas que trabalharam com as linhas e coloco também um pouco de referência, por exemplo, da pintura corporal indígena brasileira, que é toda trabalhada com linhas também. E no plano, aí eu já começo a trabalhar a forma, começo a trabalhar um pouco de perspectiva, sendo que no inicinho do plano eu vou trabalhar
a forma fechada, essa forma com cor, essa forma em relação a uma outra forma, a forma dentro e o que está fora, que é a forma e contraforma. Então, que são noções básicas da arte, e a partir daí a criança pode ousar criar, pode acreditar que ela também é capaz de fazer. Essa ideia, portanto, da estrutura é muito clara na sua exposição e no livro. A sequência das atividades dentro de cada parte também é muito clara. Agora a pergunta é, o professor precisa seguir essa sequência, ele deve seguir essa sequência, ou ele pode trabalhar o livro em qualquer ordem? Qual que é a sua recomendação? Eu acho que ele deve seguir a sequência. Eu acho que a sequência vai indicar o caminho de um caminho facilitador para a compreensão da criança e aí para a didática do professor também. Agora, o professor pode ficar livre para buscar referências na própria vida, na cultura, no ambiente deles. Então, ele vai trabalhar uma atividade e, se ele puder relacionar a atividade que ele está fazendo com alguma coisa que tenha a ver com a própria vida deles, com o cotidiano, e pedir com que as crianças tragam de casas algumas coisas que elas podem relacionar com o que eles estão fazendo, isso é muito enriquecedor para o trabalho. Bem, você está falando então da relação já um pouco da arte com a vida, do mundo da representação. O que é razoável se esperar de uma criança de 4, 5 anos na pré-escola aprender em termos de arte, em termos de conceitos, em termos de técnicas, em termos de habilidades, ou mesmo em termos de critérios de apreciação artística? Bom, eu acho que isso é uma coisa meio perigosa, essa expectativa que a gente tem com o resultado ou mesmo com a resposta da criança. Eu acho que a arte é uma surpresa e a professora deve principalmente trabalhar com a ideia de que aquele momento, a atividade com a arte, é diferente de uma atividade pedagógica, uma aula de matemática, uma aula de português. Que aquele momento seja um momento de relaxamento entre a professora e os alunos, que a criança encontre principalmente prazer na atividade que ela está fazendo. Eu acho isso muito importante. E as respostas virão com o tempo. Não é uma coisa previsível, mas a minha experiência de arte me diz que a arte, eu sei, e não só eu estou dizendo isso é uma coisa mais que sabida, que a arte é transformadora e com o tempo a criança, à medida que ela vai conhecendo o material, entrando em contato com esse material, brincando com esse material, ela vai descobrindo a sua forma de representar, isso vai dando a ela um retorno, de uma autoestima. Na verdade, a imaginação, ela é muito diferente do resultado. Então, a imaginação deve ser estimulada. O resultado, ele é uma consequência. O processo é muito mais importante que o resultado. Então, existe uma distância tão grande na imaginação e no resultado que pode gerar frustrações e o resultado ele pode causar surpresas ou frustrações. Ainda que esse trabalho vai tocar a intuição dessa criança, a sensibilidade, e ela vai aprender várias coisas com esse trabalho, ela vai aprender a escolher. A escolha é uma coisa que pode ser muito formadora nessa educação, né? Porque se ela tem um resultado negativo, a próxima vez que ela for trabalhar com aquele material, ela já sabe que aquele material, se você trabalha com ele daquela forma, você tem um resultado negativo, então ela vai aprender esses critérios aos poucos. Deve se preparar para isso e o professor tem que estar ali como uma sustentação daquele trabalho. Como que eu digo isso? Ele deve estimular a criança na sua imaginação. É muito importante que a criança, porque a criança ela não sabe o que ela está fazendo. Então, ela muitas vezes ela vai comparar o trabalho dela com o coleguinha, ela vai achar que ela não sabe, que o dela não está bom, e ela deve ser sempre estimulada. E o que o professor deve fazer, e isso é muito importante, é ensinar para essa criança a importância daquele momento.
e aprender a respeitar o seu trabalho, a respeitar o material desse trabalho que ela trabalha. Então, como que ela vai respeitar esse material? Sempre o professor deve trabalhar a limpeza das mãos, a higienização do ambiente com a criança. Não deve se preocupar tanto com se ela está sujando o ambiente, mas o trabalho dela, as mãos, as tintas. Sempre que ela for colocar um pincel numa tinta, trocar aquele pincel, ela deve ter um copinho de água para ela, que ela limpe aquele pincel, enxugue num papel higiênico, num papel absorvente, para colocar o pincel numa outra tinta, porque se ela mistura uma tinta com a outra, ela estraga o trabalho, ela estraga o material. Então, essa consciência dessa ordem, isso é o professor que vai dar. Para concluir, que conselho que você tem para aquele professor que diz: mas eu não tenho jeito para arte, eu não tive a formação artística, e vejo um livro assim tão bonito igual o seu, não é? Como é que eu posso utilizar isso de uma maneira bonita, criativa, que atinge os objetivos? Vai fazer aula junto, experimenta fazer as atividades, experimenta pôr a mão na tinta. Não tem nada mais prazeroso do que trabalhar com a arte. Eu acho que a professora, ela também pode ser tocada pela atividade, ser tocada na sua sensibilidade, na sua intuição. E eu acho que esse livro de arte é um livro pro professor e para o aluno.